da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Gostaria muito de agradecer a oportunidade da ILDS, e da professora Sônia Stender e do professor Matias Augustin por esta oportunidade de oferecer ao Brasil, o compartilhamento desta sessão. Então, gostaria de iniciar um agradecimento aos sponsors deste evento e aqui no Brasil, especialmente a Sociedade Brasileira de Dermatologia, RESP, e a Galderma Brasil. Então, Matthias, please, could you start Professor Stender videos of welcome to the session? Hello, my name is Sonja Stender. I'm a dermatologist from Münster in Germany, and I'm one of the initiators of the World Prurigo Day. I welcome you to the second World Prurigo Day this year in 2026. And we continue this day after the first last year that was already very successful with over 800 participants, patients and physicians worldwide. But why do we need a World Prurigo Day? Not only because this disease is rare, but it's still under-recognized. Just imagine we have around 6 million of people worldwide that are suffering from this disease, and the knowledge is still very low. When we think about the first description of the entity in 1909, followed by the first proper definition 110 years later in 2018 only. The first clinical trial was initiated in 2005, investigating a topical treatment. The first systemical treatment that was used in a clinical trial was initiated in 2014. So you see, this is all very young. But despite this, we now have 2 approved therapies, and this is a huge success for the field. We have the first guideline published in 2020, and we now have very young treat-to-target criteria. So also in our understanding of the disease and the medical care, we really advanced in the past years. And we want to share this knowledge, and this is one huge goal of this World Prurigo Day. We have more and more experts globally that joined the World Prurigo Day and want to share their knowledge and their expertise. And fortunately, we also have patient organization and very motivated patients that share their journey and their suffering. We all do this to stop suffering worldwide, to support patients, and to help them finding a good treatment. We have more treatments coming up, more therapies in the pipeline. And by this, I want to thank all members that join this World Prurigo Day, all experts, all patients. I want to thank Matthias Augustin, who also initiated this, who really was the founder of the World Prurigo Day. And I thank you for listening, and I wish you now a pleasant day, this June 20 or 21st. Bom, foi um vídeo muito inspirador da professora Sônia Stender. E vamos então agora dar início aos nossos palestrantes brasileiros. Então, escolhemos com muito carinho para vocês aproveitarem esta sessão e vamos dar início então chamando a doutora Tatiana Iendo, que é do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, médica assistente e que trabalha com dermatite atópica e também no ambulatório de prurido e no ambulatório de geriatria. E ela vai nos falar do porquê nós necessitamos, então, da conscientização deste Dia do Prurigo. Bom dia, doutora Tatiana, por favor, pode iniciar a sua palestra. Então, bom dia a todos. Obrigada, doutora Valéria, pelo convite para estar participando aqui do Dia Mundial do Prurigo.
Então, o tema da minha aula é por que precisamos do Dia Internacional, Dia Mundial do Prurigo, né? Qual é a prevalência, as necessidades não atendidas e as metas do dia de hoje. Então, esse é o meu conflito de interesse e a descrição da política de uso de inteligência artificial. E esse é o sumário do dia, da minha aula, então vou falar brevemente sobre conceito, que isso vai ser abordado mais profundamente nas próximas aulas, mas só. I think he is losing your connection. Maybe you can do another last presentation. Should we proceed to the next one? Raquel, você é a próxima. Bom, então a doutora Tatiana, ela está tendo um problema de conexão. Nós vamos continuar a sessão com a doutora Raquel Orfali, para não termos um atraso no programa. E a professora Raquel Leão Orfali é também lá do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Ela é co-coordenadora deste evento, do World Prurigo Day, pertence à International Society for Studies of Pruritus e também participa da dermatite atópica no nosso setor de pesquisa e atendimento clínico. Professora Raquel, poderia começar a sua apresentação, então? Ela vai nos falar sobre o que é o prurigo, um pouquinho sobre as alterações da definição e o quadro clínico. Obrigada, Raquel. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse domingo ensolarado que está aqui em São Paulo mais frio. Não sei como é que está aí onde vocês moram, mas nós vamos falar hoje sobre o que é prurigo, da definição ao quadro clínico. Eu acho que algumas coisas a doutora Tatiana ia fazer a introdução antes, mas ela fará logo em seguida quando ela resolver os problemas técnicos dela. Essa daqui são os tópicos que nós vamos discutir hoje. Então, assim, o que nós sabemos hoje sobre o prurigo? Então, nós vamos abordar a definição, a nomenclatura, o quadro clínico e alguns pontos do diagnóstico que depois a doutora Betânia vai complementar na apresentação dela. Então, vamos iniciar com a definição. Então, assim, a gente tem visto em muitos lugares essas duas palavras, prurigo crônico e prurigo nodular. O que tem sido discutido atualmente? O prurigo nodular foi a nomenclatura que ficou por anos, mas recentemente esse conceito vem sendo revisitado e rediscutido. Então, a tendência atual é chamar de prurigo crônico, e a definição é uma doença cutânea crônica, neuroinflamatória e extremamente pruriginosa. Então, sendo assim, quais são as principais características do prurigo crônico? É um prurido intenso e persistente, com lesões cutâneas que são induzidas pelo ato de coçar, com uma distribuição que pode ser localizada ou generalizada, e o curso da doença é crônico e recorrente, como vocês podem observar nessa foto dessa paciente que eu coloquei aqui ao lado. Vamos então voltar para a coisa da nomenclatura. Então, o que tem acontecido? Os europeus, essas são todas as listas de nomenclaturas que o prurigo já recebeu nas últimas décadas, desde o início da sua primeira descrição. Então, assim, os europeus gostam do nome prurigo crônico. Os americanos ainda preferem e defendem a nomenclatura prurigo nodular. Já os japoneses, eles preferem prurigo crônico multiforme. Então, por que tem dado essa confusão? Tudo isso se deve ao quadro clínico. Então, assim, o que nós vemos? O quadro clínico não é só nodular. Então, justificaria, no meu ponto de vista,
o nome prurigo crônico, porque o mesmo paciente, ele pode ter diferentes tipos de lesões pruriginosas, como vocês podem ver aqui na ilustração. O paciente ele pode ter pápulas, que são lesões menores do que 1 centímetro, pode ter nódulos, que são maiores ou iguais a 1 centímetro, pode ter lesões pruriginosas ulceradas, e pode ter uma coalescência de lesões formando placas, que às vezes são hipertróficas, atróficas, com crosta, sem crosta, exulceradas ou ulceradas. Então, tem toda essa variabilidade de lesões que eu acho que vai bem de encontro com o nome prurigo crônico e não somente nodular. Com relação ao quadro clínico ainda, eu gosto bastante deste artigo que mostra um heat map corporal de onde a gente geralmente encontra mais lesões de prurigo crônico. Então, vocês observem que as áreas vermelhas, laranja mais escuro, são as áreas onde a gente geralmente encontra mais lesões de prurigo. E se vocês observarem ao lado, esse paciente que eu coloquei do nosso serviço vai muito de encontro a esse heatmap do corporal que foi apresentado nesta publicação. E no dorso, o que geralmente a gente vê é o que a gente chama de lesão em borboleta, de borboleta, né? Porque, assim, geralmente a área que fica polpada no dorso é a área onde o paciente não alcança e fica similar a uma asa de borboleta. Com relação, eu acho que assim, o prurigo é o principal exemplo do ciclo prurido, coçadura, inflamação. Eu acho que é o exemplo perfeito. Então, assim, no prurigo crônico, nós temos a influência do prurido, né? A partir do momento que o paciente começa a coçar, esse ciclo ele fica autossustentado e perpetuando a doença e que leva à cronicidade, à fibrose e cada vez numa piora maior do prurido. Então, assim, o paciente começa a coçar e esse prurido pode ser desencadeado por vários fatores externos, várias comorbidades. Aí ocorre uma ativação de neurônios proprioceptivos, periféricos e centrais, e a influência de mediadores pruritogênicos, que são várias citocinas, a IL-31, a IL-4, a IL-13, o TSLP, a histamina, outros neuropeptídeos como a substância P e outros pruritógenos, que a lista é enorme. E aí a sensação de coceira fica muito intensa. A partir daí, o paciente vai se coçando cada vez mais, vai ocasionando uma arranhadura repetitiva, intercalado com alívios temporários e maior sensação de coceira. Então, isso vai causando microtraumas, maior lesão da barreira cutânea e liberação de mais mediadores inflamatórios. E aí vai desencadear o processo inflamatório, que é uma resposta inflamatória imune, liberação de citocinas, quimiocinas e mais neuropeptídeos. Como consequência, vai ter um infiltrado inflamatório, vasodilatação, ativação de queratinócitos, maior sensibilização neuronal e início da fibrose. E aí, tudo isso vai cada vez mais aumentando a persistência e a piora do prurido. Então, vai tendo liquenificação, aumento maior ainda da fibrose dérmica, hiperplasia das fibras nervosas, uma hipersensibilidade ao prurido, e esse ciclo vai se perpetuando cada vez mais. Então, é isso que acontece nas lesões de prurigo crônico. Com relação à evolução, então, nós temos lá uma possível causa pode ser uma etiologia indeterminada. Ela pode ser dermatológica, pode ser sistêmica, neurológica, psiquiátrica, multifatorial ou até mesmo de origem determinada. Que aí desencadeia o gatilho, que é o prurido, que seria a fase de indução, como eu acabei de explicar. À medida que a pessoa coça, ela vai causando a fase de sensibilização com os estímulos cerebrais e vai gerando uma cronicidade, uma fase crônica, com aquela fibrose, uma maior inflamação e se estabelece o prurigo crônico, que é o estágio já da doença. Com relação às comorbidades, eu poderia colocar aqui para vocês uma lista infinita de comorbidades que podem estar associadas ao prurigo crônico, que é uma doença heterogênea e multifatorial. Então, dentre as comorbidades dermatológicas, a gente encontra muita associação de prurigo com dermatite atópica, psoríase, pemphigoide bolhoso, escabiose persistente, são esses principais diagnósticos diferenciais que a gente tem que lembrar, mas elas podem estar associadas. Com relação a comorbidades sistêmicas, doença renal crônica, colestase, hepatopatias, neoplasias hematológicas, HIV.
Comorbidades psiquiátricas, como ansiedade, depressão, distúrbios do sono. Comorbidades neurológicas, neuropatias periféricas, neuralgia pós-herpética, radiculopatias. E tudo isso em conjunto causa um impacto muito grande na vida do paciente, que a doutora Larissa vai abordar mais com mais detalhes lá na frente. Então, é um paciente que não dorme bem. Ele tem um sofrimento emocional, gera isolamento social, redução da sua produtividade laboral e uma piora absurda na qualidade de vida. Então, o prurigo, a gente tem que considerar ele como uma doença neuroimune sistêmica. Ela não é uma doença que vai além da pele. E a identificação dessas comorbidades associadas é de extrema importância e são fundamentais para o controle da doença. E esse aqui é um gráfico, um heatmap também, eu adoro heatmaps, que compara as comorbidades associadas com prurigo, comorbidades de pacientes que têm dermatite atópica e comorbidades de pacientes que têm psoríase. E mais uma vez, a cor de amarelo, laranja claro, laranja escuro é onde tem mais comorbidades. E vocês observem nas 4 colunas do prurigo crônico, são os pacientes que têm mais comorbidades associadas, principalmente doenças pulmonares, neurológicas, diabetes mellitus, doenças renais e até câncer. Muito mais do que um paciente com dermatite atópica e muito mais do que um paciente que tem psoríase. Como nós fazemos o diagnóstico? Existem critérios diagnósticos para o prurido crônico? Sim, existem critérios diagnósticos. Então, nós temos os critérios diagnósticos principais, ou seja, história de prurido crônico maior do que 6 semanas, história e ou sinais de arranhões repetidos, que podem ser escoriações e cicatrizes, e presença localizada ou generalizada de lesões pruriginosas. Temos ainda os critérios associados, como sinais clínicos, a localização, distribuição, simetria das lesões, o tipo de lesão, sinal de prurido, escoriação, cicatrizes, úlceras, manifestações clínicas, como eu já mostrei lá atrás, pode ser só pápulas, podem ser nódulos, podem ser placas, pode ter um padrão umbilicado, um padrão linear. Sintomas, como que essa coceira tem uma sensação de queimação, ardência, ou às vezes até dor associada, tá? Isso impacta na qualidade de vida, no sono do paciente? Esse paciente tem um comportamento obsessivo compulsivo? Tem depressão, ansiedade, raiva, nojo, vergonha, desamparo associados? Tudo isso faz parte dos critérios diagnósticos do prurigo crônico. Como eu mostrei lá atrás, com relação à prevalência, isso daqui é com relação à prevalência e à incidência do prurigo. Então, vocês vejam que ele vai aumentando conforme a idade, mas não tem muita diferença entre homens e mulheres. Em algumas faixas etárias tem aumento um pouquinho maior de prevalência e incidência no sexo masculino do que no feminino, mas no geral, assim, aumenta, diminui, está bem equilibrado, mas com certeza aumenta conforme a idade. E aqui que eu queria mostrar, eu sei que a Larissa vai falar lá na frente sobre a qualidade de vida, mas isso aqui é só um overview. Como eu mostrei aquele heatmap comparando pacientes de prurigo nodular, dermatite atópica e psoríase, vocês vejam que com relação à qualidade de vida, a qualidade de vida do paciente com prurigo crônico é muito pior do que um paciente com dermatite atópica e psoríase. Como que a gente faz o acompanhamento desses pacientes? Então, assim, nós temos 3 medidas principais. Então, se a gente quer avaliar o prurido, a gente faz a escala do pior prurido no momento que você está falando com o paciente, que é aquela escala que a gente pede para o paciente dar a nota no prurido de 0 a 10. 0, 0 prurido e 10 um prurido insuportável. Como é que a gente acompanha a atividade do prurigo? É o IGA, que é a escala do investigador, que é aquela escala que vai de 0 a 5. 0 a 4 ou 5, que é o pior prurido, mas é uma escala super simples, você simplesmente coloca um X no que você está vendo. E, atualmente, com relação ao controle, tem o teste de controle do prurigo, que é esse questionário que eu coloquei aqui ao lado para vocês, que também é muito simples, são só 5 perguntas a serem respondidas, é de fácil aplicação, ele já está traduzido em mais de 15 idiomas, então é uma ferramenta muito fácil de ser usada. Então é dessa forma que a gente faz o acompanhamento, a gente avalia o prurido, a atividade da doença e se o prurigo está controlado. Esse slide eu coloquei para vocês para mostrar que, assim,
Eu sei que isso é no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil a gente tem uma variação fenoendotípica, etnorracial muito grande. Cada paciente com cada sua etnia tem um padrão de lesões diferentes. Tem alguns artigos que falam até que os afrodescendentes têm um perfil de inflamação muito maior do que os caucasianos. E a partir de agora, esses pontos serão discutidos mais especificamente nas aulas futuras. Gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Esse aqui é o meu e-mail, caso alguém queira alguma dúvida para mandar. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Doutora Raquel, muito obrigada pela sua excelente explanação. Eu acho que foi excelente porque você deu um start e agora vamos nos aprofundar nos temas. Então, a doutora Tatiana, voltando aqui para defender a criação, então, do World Prurigo Day. Doutora Tatiana, você tem a palavra. Vocês conseguem ver a minha tela? Ainda Sim. não. Ah, sim. Sim? Não. Ótimo. Então, peço desculpas pelo problema técnico aqui com o meu computador. Então, continuando a minha apresentação, né, vou abordar primeiramente o conceito que a doutora Raquel já falou na aula dela. Então, o prurigo crônico é uma doença neuroinflamatória e fibrótica crônica, muito pruriginosa, que ela pode ter diversas apresentações clínicas, né, uma pápula, um nódulo, lesões umbilicadas, placas, lesões lineares, e ela tem essa apresentação, algumas vezes pode ser localizada, no caso dessa foto, disseminada, pega principalmente região de tronco e membros, tende a palpar mãos e pés e face, e a gente acredita que a apresentação nessas lesões elementares, elas representam um espectro da mesma doença. Provavelmente tem características, alguma suscetibilidade genética, alguma característica pessoal que faz com que ela tenha um tipo ou outro de apresentação. O que se vê é que homens costumam apresentar mais lesões nodulares, as mulheres apresentam mais lesões em placas, mas isso ainda são observações de pequenos estudos. Então, sobre a fisiopatologia, era só para dar uma ideia geral, né, que a partir de um estímulo pruriginoso tem a ativação de diversas vias inflamatórias cutâneas, que vai gerar uma sensibilização periférica. Essa informação vai seguir para o sistema nervoso central, vai ter uma série de alterações nos mecanismos de interação do sistema nervoso central que vai gerar uma sensibilização, gerando, então, um quadro de prurigo crônico com as lesões prurigóides, nas lesões nodulares, em placas, como a gente já descreveu anteriormente. Seguindo um pouco para a epidemiologia, então o que a gente tem que os dados demográficos, que o pico de incidência é entre 50 e 65 anos, tende a ter um aumento da prevalência e da incidência com uma idade maior, mas a gente vê quadros também em todas as idades. Há descrições em trabalhos japoneses de prurigo nodular em crianças também. Em geral, o sexo feminino ela é mais acometido do que o masculino. O sexo feminino, entre os estudos, ele varia entre 50% a 59% dos casos. E em relação à etnia, um estudo americano mostrou que os pacientes afro-americanos eles são 3,4 vezes mais propensos a desenvolver um quadro de prurigo nodular em relação aos pacientes caucasianos. E, em geral, eles têm um quadro mais importante. Porém, a maior parte dos estudos em relação à epidemiologia nos pacientes com prurigo nodular foi realizado em pacientes caucasianos. Então, esse estudo ele foi realizado na Europa, né? E a gente vê aqui que os pacientes com fototipo mais alto, 5 e 6, eles são a minoria. Isso não significa que esses pacientes
têm um quadro clínico menos importante ou que eles têm uma prevalência menor, mas é porque dentre a população estudada eles eram a minoria. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para avaliar esses dados, e é importante a gente entender qual que é a prevalência mundial, né, do prurigo nodular. Então, esse mapa mundi, ele mostra a distribuição dos estudos que a gente já tem. Então, a maioria dos estudos são europeus, tem estudos norte-americanos, asiáticos só no Japão e na Coreia do Sul, que eu consegui encontrar. Então, a prevalência por 100 mil habitantes, ela é bastante variável, né? Ela varia aqui de 1,4 na Itália, podendo chegar até 190 nos Estados Unidos. Então, é uma variabilidade bem importante. Isso por quê? Por conta dos dados, da fonte de dados obtidos, do tipo da descrição, né? Como que foi feito esse diagnóstico de prurigo nodular, né? Para entender melhor essa distribuição. Então, a gente precisa de um estudo que pegue mais populações diferentes. Então, América Latina, a gente infelizmente não tem nenhum estudo de prevalência, no continente africano, mesmo na Oceania, a maior parte da Ásia também não. Então, isso é algo que a gente tem que levar em conta para entender melhor qual que é a prevalência mundial dessa doença. De qualquer forma, ela é considerada como uma doença rara, porém de um alto impacto na qualidade de vida dos pacientes. Então, como a doutora Raquel já falou, tem diversas comorbidades associadas ao prurigo crônico, até maior do que na dermatite atópica e na psoríase. Aqui eu destaco principalmente as doenças psiquiátricas e a dermatite atópica. Os pacientes com prurigo nodular, eles têm 16 vezes mais chance de ter depressão e 9,5 vezes mais de ter um quadro de dermatite atópica em relação à população geral. Então, eles têm uma associação muito grande. Em relação ao impacto da doença, então, em relação à escala de prurido, a gente vê que esses pacientes, eles têm uma média de prurido bastante alta, né, acima de 6, nesse estudo europeu, com um quadro de prurido moderado até muito grave. Então, 90,8% classificaram o seu prurido de moderado a muito grave, sendo que o prurido, ele é frequente a constante em 71% dos casos. Então, a gente vê que é um sintoma muito impactante na vida dos pacientes. Além disso, os pacientes, eles caracterizaram esse prurido, né, como que eles são. Então, eles são bastante perturbadores, né, eles interferem muito na qualidade de vida, eles são muito onerosos, classificaram também como agonizante, de difícil tratamento, intratáveis. Então, a gente vê que tem um impacto bastante importante na vida desses pacientes. Esse gráfico, ele demonstra qual que é o sintoma associado a essa doença que mais incomoda o paciente. Então, 50% dos pacientes, eles descreveram como o prurido, sendo o que mais impacta, né? Então, é importante a gente ter isso em mente e sempre questionar ao paciente para a gente poder direcionar qual que vai ser o objetivo principal do tratamento, se é o controle do prurido, nesse caso, 22% dos pacientes se queixam das lesões serem muito visíveis, né? 14% de ter o sangramento das lesões, entre outras questões levantadas pelos pacientes, foi impacto no dia a dia, alteração da qualidade do sono, as consequências psicológicas, e muitas vezes esses pacientes podem apresentar dor associada. Além disso, essa doença tem um impacto muito grande, porque pacientes com prurigo crônico têm uma mortalidade maior em relação à população geral. Então, aqui a questão é tentar entender por que disso. Será que a inflamação crônica contribui, né, para essas questões cardiovasculares? A gente sabe que esses pacientes com prurigo crônico também têm maior incidência das síndromes metabólicas, das doenças coronarianas. Então, é algo que a gente tem que aprofundar mais o estudo para entender qual é a associação entre essas patologias. E o impacto econômico, né? Então, o estudo americano avaliou em 2016 qual foi o custo total do tratamento desses pacientes. Então, foi um valor acima de 4 milhões de dólares, né, para o sistema de saúde, sendo que cada paciente com prurigo nodular teve um gasto de mais de 20 mil dólares
ao ano em consultas, medicações, né? Isso sem contar dias de trabalho perdido, né? Esses pacientes tiveram uma maior quantidade de consultas com especialistas, uma maior procura de atendimento em pronto-socorros, além de, quando internados, ter um maior tempo de internação. Então, quanto às necessidades não atendidas, né? Por que é importante a gente levantar isso hoje? Para a gente poder direcionar os nossos esforços, para a gente tentar suprir essas necessidades. Então, como a doutora Raquel já falou, tem-se essa discussão da nomenclatura, né? Prurigo crônico, que é mais adotado pelos europeus, prurigo nodular, que é mais adotado nos Estados Unidos. Por que é importante? É importante a gente fazer essa uniformização de nomenclatura, primeiro para a gente, né, poder ter os estudos serem mais padronizados, a gente conseguir fazer ensaios clínicos, né, aprovação de medicações baseados nisso, tudo isso é muito importante a gente ter uma uniformização para fazer estudos de prevalência, estudos epidemiológicos, né. Além disso, como eu já falei, a gente tem poucos dados sobre a prevalência mundial da doença. Então, no Brasil, por exemplo, a gente ainda não tem esse dado, então seria algo que é importante, principalmente para a gente entender as diferenças étnico-raciais. Aqui no Brasil, a gente tem uma população bastante miscigenada, então seria um local de muito interesse de entender melhor qual seria a prevalência, a distribuição, a gravidade da doença aqui no nosso país. Em relação à fisiopatologia e biomarcadores, então esclarecer melhor, né? A gente já teve grandes descobertas em relação à fisiopatologia, mas eu acho que ainda tem muito a ser estudado, quais são os endotipos, se existem biomarcadores e quais biomarcadores poderiam nos auxiliar para avaliar a gravidade, né, risco de recorrência da doença, grau de atividade, resposta a tratamentos. Além disso, a gente tem tratamentos disponíveis, porém a maioria dos tratamentos eles são off-label, né? Faltam estudos de comparação de resposta a medicações diferentes, a variações de doses, a modificação de intervalos, né? A questão do drug survival. E, infelizmente, a gente ainda tem falta de acesso, né, a esses tratamentos, principalmente as medicações biológicas estão chegando agora, então a gente ainda não tem uma disponibilidade, mas são a esperança aí para o nosso futuro, né? Mas mesmo assim, conseguir outras medicações, principalmente no SUS, ainda é bastante difícil, né? Então eu acho que é importante a gente pensar também nessa questão dos acessos aos tratamentos. E também para questões de estudos e avaliação do paciente, então fazer a criação, né, a validação de questionários, de traduzir novos questionários também, que eu sei que já na Europa já estão fazendo uso, para entender melhor a gravidade do prurido, qual que é a percepção do paciente em relação ao prurigo, né? Então, acho que são fatores que são importantes, e também a criação de um consenso, né? Não existe um guideline próprio para o prurigo, então a concepção de um guideline, de um consenso para tratamento dessa doença, diagnóstico, acompanhamento, eu acho que é de suma importância para a gente ter uma uniformização, né, e conseguir dar o melhor suporte para os pacientes de prurigo crônico. Então, as metas para o futuro, né? E o motivo da gente estar fazendo o Dia Mundial do Prurigo. Então, esse esforço global, né, para a gente conseguir fazer a difusão do conhecimento sobre a doença. Então, por ser uma doença rara, até pouco tempo pouco se falava sobre ela, então, assim, essa iniciativa global é importante para, como a doutora Sônia já falou, aumentar o conhecimento da doença, difundir, então, com isso a gente fazer mais diagnósticos, né, tentar fazer essa padronização de nomenclatura e fazer essa definição epidemiológica mais robusta para a gente conseguir também embasar melhor, justificar melhor os nossos estudos clínicos, né, ensaios com novas drogas em relação ao prurigo nodular. Então, é muito importante tudo isso para a gente também fazer colaborações, né, nacionais, internacionais, para ter um avanço tanto em pesquisas básicas quanto clínicas, em diversos campos, genética, fisiopatologia, alvos terapêuticos, desenvolvimento de novas medicações, e para a gente poder, então, no futuro, fazer um consenso para uma melhor condução dos casos,
validar os critérios e sempre pensando num tratamento multidisciplinar e personalizado para os nossos pacientes, né? De acordo com o perfil clínico, o perfil de comorbidades, as características genéticas, e com isso a gente ter um cuidado melhor, né? E uma melhor resposta ao tratamento para os pacientes com prurigo crônico. Então, só fechando a minha aula, né? Então, a nossa missão hoje é trabalhar, né, junto pelo cuidado com os pacientes com prurigo crônico. Então, hoje, 21 de junho, a gente tem esse objetivo de aumentar o conhecimento sobre essa doença, avançar nos estudos e desenvolver de uma forma mais rápida novas terapias. Então, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Tatiana, pela excelente aula. Eu acho que tivemos um overview muito importante sobre o prurigo crônico. Então, agora passaremos a palavra à doutora Betânia Cavalli. Doutora Betânia é médica assistente do Hospital do Servidor Público, do Hospital Padre Bento, e ela também faz seu doutorado lá na USP, conosco, exatamente sobre o tema, não é, Betânia? Prurigo. Prurigo crônico ou prurigo nodular. Orientada pela professora Raquel aqui, e orientada por mim. Betânia, gostaria muito que você então compartilhasse as informações, como nós podemos contribuir para o diagnóstico, falar um pouquinho mais sobre as comorbidades. Você tem a palavra, Betânia. Obrigada. Bom dia, doutora. Queria agradecer o convite. Então, nós realmente estamos fazendo agora estudando mais o prurido. Até então a gente falava, você tem que parar de coçar, né? Agora imagina um paciente com uma coceira insuportável e a gente ainda falar que o paciente precisa parar de coçar. Então, realmente a gente está aprendendo mais sobre essa doença e para mim é uma honra estar lá no Hospital das Clínicas, junto com a doutora Raquel, junto com a doutora Valéria, a gente aprendendo, né? Estamos ali naquele meio de dermatite atópica e a gente vai ver que tem muita essa interconexão. Eu já vou compartilhar minha tela para a gente começar a nossa aula. Deixa eu só começar aqui, só um minutinho. Permitir compartilhamento. Compartilhar a tela inteira. Que eu tô. Pegar aqui. Vocês estão vendo a minha tela, doutora? Sim. Sim, tá ok, né? Ótimo. Muito bem. Então, a pergunta que a gente tem hoje é: a doutora Raquel, a doutora Tatiana já falaram da questão da coceira e que tem muitas comorbidades, mas como a gente precisa investigar esse paciente? Para isso, não tem nenhum conflito de interesse para essa apresentação, nós temos que nos transformar em verdadeiros detetives. E para ajudar nessa missão a responder essa pergunta, eu vou colocar algumas evidências para no final a gente responder. Então, a primeira evidência é: nós temos sim os imitadores mascarados de prurigo. E nós, como bons detetives, a gente precisa desmascarar essas doenças que se parecem muito com o prurigo. Então, o diagnóstico é sempre o mais importante. Então, aqui é uma paciente do consultório que ela chegou com um quadro de prurido há 6 meses, com muita coceira, tinha esse antecedente de diabetes e ela tinha, antes de começar o quadro, ela tinha começado vildagliptina, que é o Galvus, para diabetes. E junto, então, a gente observa essas lesões nodulares, escoriadas, e quando a gente vai colocar a nossa luva de detetive, o que a gente encontra? A gente encontra uma bolha. Então, nesse caso, nós fizemos a biópsia junto com a imunofluorescência e o diagnóstico veio na biópsia a bolha subepidérmica e na imunofluorescência os depósitos lineares em IgG e C3 na membrana basal. Então, com isso, a gente fecha o diagnóstico de pemphigoide bolhoso. Esse aqui é um relato de um artigo que eu achei também muito interessante. É um paciente de 90 anos, geralmente são pacientes que já têm muitas comorbidades, e ele tinha esse prurigo crônico há 8 anos. Já tinha usado corticoide, antihistamínico, fototerapia, mas quando a gente coloca mais uma vez a nossa lupa de detetive, nós encontramos uma lesão
um pouco diferente. Quando a gente vai avaliar um pouco mais essa lesão, a gente observa que foge um pouquinho do prurigo. Não tem a liquenificação, não tem a escoriação, e quando é feito a biópsia, esse paciente tem um infiltrado denso na derme e foi feito a imunohistoquímica e o diagnóstico ficou como um linfoma de células B de zona marginal. Então, para vocês observarem que realmente uma avaliação dermatológica, um exame cuidadoso do nosso paciente é muito importante. Um outro quadro é um paciente do sexo masculino de 72 anos, insuficiência renal crônica dialítica, apresentando essas lesões, e a gente vê que realmente parece muito com prurigo. São pápulas escoriadas, mas quando a gente vai fazer a biópsia, veio a doença de Kirley, que é muito comum nos pacientes, é uma doença perfurante, que é muito comum nos pacientes que têm diabetes, insuficiência renal crônica. Então, a gente precisa realmente ter um cuidado na avaliação desse paciente para a gente firmar o diagnóstico de prurigo nodular. A evidência número 2, o prurigo, a doutora Valéria, a doutora Raquel, a doutora Tatiana já falaram bastante das comorbidades, ou seja, o prurigo ele tem os farsas e nós vamos ter que procurar essas comorbidades. Então, a principal dela realmente a dermatite atópica, os antecedentes atópicos, mas vamos lá. O primeiro procurado e o que a gente vai procurar logo de cara é, com certeza, a dermatite atópica. Nós sabemos que tem essa interconexão dermatite atópica e prurigo nodular, e não só a dermatite atópica, mas outras doenças de atopia, como a rinite alérgica, a asma. Então, 50% dos pacientes com prurigo nodular, prurigo crônico, eles têm essa predisposição atópica. E geralmente são pacientes mais jovens. Então, é importante que a gente procure se o paciente tem um antecedente atópico, porque sim, isso pode ser uma causa do prurigo. Então, esse aqui é um paciente que ele tinha a dermatite atópica na infância e na fase adulta ele apresentou um quadro de prurigo nodular. Mas também ela pode vir junto com a dermatite atópica. Então, esse paciente ele tem a dermatite atópica e o prurigo nodular. Então, isso a gente costuma realmente ver bastante na nossa prática como uma variante clínica do prurigo, da dermatite atópica, dos pacientes que têm a dermatite atópica. Outros procurados, a doença renal, doença hepática, né? Então, geralmente, os pacientes que têm essas comorbidades, 10% dos pacientes que fazem hemodiálise, eles podem ter prurigo nodular, e a doença hepática é rara, mas a gente precisa também fazer uma avaliação. O outro procurado são as doenças endócrinas, então a diabetes pode ter uma alteração das fibras, acho que a Tatiana, a doutora Raquel já falaram sobre essa questão da sensibilização. No diabetes, a gente sabe que tem uma alteração das fibras nervosas e isso pode predispor ao prurigo crônico e as doenças da tireoide também. Outros procurados, malignidades. E aqui eu acho que é um ponto bem importante para a gente pensar. A maioria dos pacientes, até 20% dos pacientes que têm prurigo crônico podem ter associados comorbidades, e aí a gente se pergunta, por quê, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa colocar é, eu tenho uma inflamação crônica, eu tenho uma desregulação imune, eu tenho um trauma grande, será que isso pode favorecer a carcinogênese? Se a gente observar, 47% dos pacientes estão relacionados com câncer de pele, e aqui a gente lembra do vaso celular e também do espino celular. Um outro ponto que a gente tem que, tirando o câncer de pele, o segundo são as doenças, são as malignidades do sistema hematopoético, principalmente o linfoma. Então, acho que a gente sabe que o prurido, ele é um sintoma B dos linfomas, então a gente tem que ficar realmente bem atento com essa informação. Também existe uma coisa que o paciente com prurigo crônico, né? A gente ainda está se adaptando com essa nomenclatura. Acho que o prurigo nodular ainda está um pouco enraizado aqui com a gente, mas a gente está tentando fazer essa mudança para o prurigo crônico. Esses pacientes eles vão muito mais ao médico, né? Acho que a Tatiana colocou isso para a gente. Esses pacientes vão muito ao médico. Será que a gente investiga demais e talvez seja por isso que a gente encontre maior malignidade nesse paciente? Pode ser também, né? Então, acho que tudo isso a gente precisa pensar.
Outro procurado que a gente tem são as infecções, e aqui a gente vai lembrar do HIV, é muito característico o prurigo do HIV e está relacionado ao CD4, então quanto mais baixo o CD4, pior o prurido, e tem uma melhora com antirretroviral. A gente também tem as doenças psiquiátricas, que a gente vê realmente muito na nossa prática, principalmente ansiedade, depressão. Então, lá no nosso ambulatório é muito comum a gente falar: nossa, isso começou depois que eu tive, eu saí do emprego, depois que eu perdi meu pai. Então, a gente faz uma vasta investigação e às vezes a gente não encontra nenhuma outra causa e a gente percebe realmente essa questão das doenças psiquiátricas associado com o prurido. Vou mostrar as provas para você. Nossa evidência 3 eu já coloquei aqui os que são os limitadores, a gente já colocou as comorbidades, e quando a gente olha os artigos, o que que ele mostra para gente? Sim, paciente que tem prurigo crônico, ele tem muito mais alterações laboratoriais. E aqui tem mostrado, estou no trend da Raquel, né, do HIT, e a gente mostra que realmente os pacientes que têm o prurigo crônico, eles vão ter mais alterações laboratoriais e isso está relacionado com a gravidade. Então, como conclusão, o que eu posso falar para vocês é: nós precisamos sim fazer investigação do nosso paciente com prurigo crônico, através de um exame dermatológico completo. Vamos pegar nossas lupas de detetive, examinar corretamente nosso paciente, fazer toda essa avaliação da intensidade, da gravidade, e todos os pacientes devem realizar exames laboratoriais, enfim, de uma maneira que a gente possa fazer uma investigação dessas comorbidades que é muito frequente nos pacientes com prurigo crônico, né? Lógico que a gente tem que direcionar de acordo com a nossa anamnese, fazer uma avaliação clínica para a gente poder fazer. E lá no nosso ambulatório, cada vez mais a gente tem feito tanto a biópsia quanto a imunofluorescência direta. Por quê? Porque o pemfigoide bolhoso é um grande imitador do prurigo crônico e muitas vezes ele não vem mostrando a bolha. Ele vem como um prurigo, né? Hoje a gente já usa até um termo pemfigoide nodulares. É descrito na literatura que realmente pode ter e pela clínica muitas vezes a gente não consegue diferenciar. Então, espero que todos coloquem de vez em quando aí sua capa de detetive para a gente fazer essa investigação do prurigo crônico, e até a próximo mistério. Muito obrigada. Muito obrigada, Betânia, pela claridade da sua exposição. Eu acho que todos ficam agora animados para pesquisar, não é? E ajudar tanto os pacientes que sofrem tanto com prurigo crônico, prurigo nodular. Também ainda sinto dificuldade para falar sobre a nomenclatura. Eu acho que vai levar um tempinho. Inclusive nas bulas, está como prurigo nodular, entendeu? Então, eu acho que isso é uma tendência, nós vamos aprimorando os nossos conceitos. Então, eu gostaria de prosseguir. Vou chamar agora a doutora Larissa Helva. A doutora Larissa também é uma estudiosa de prurido, não é, Larissa? Faz sua pós-graduação também conosco. Ela adora estudar prurido, conduz um ambulatório de prurido lá no HC. Larissa, eu queria muito que você então compartilhasse as suas experiências e conversasse então com a plateia sobre o seu tema. Muito obrigada, Larissa. Muito obrigada, agradeço. Vou compartilhar minha apresentação. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Que bom. Conseguem ver? Sim. Tá certo. Vou começar então. Vou falar um pouco sobre um aspecto muito importante, né, que é a carga da doença do paciente com prurigo crônico, né, que a gente sabe cada vez mais que os impactos vão muito além da pele, né, e o comprometimento da qualidade de vida nesses pacientes é extremamente significativo. Então, já foi falado, né, mas só para a gente começar falando um pouquinho da prevalência, né, da doença, o prurigo nodular tem uma prevalência extremamente heterogênea, né, estimada em torno de 0,083% na população geral, e alguns estudos recentes.
A idade média dos pacientes vai girar em torno de 55, né, anos, mas varia de 30 até 66, né, nos estudos publicados. Com relação à carga da doença, né, a gente fala principalmente das reduções na qualidade de vida. Tanto quando a gente compara com controles saudáveis, quanto com portadores de outras dermatoses inflamatórias, notavelmente a psoríase e a dermatite atópica, que são as que a gente usa como comparação nos estudos, também por terem essa carga de prurido mais importante, o prurido no prurigo nodular e a qualidade de vida no prurigo nodular parecem ser, né, no caso do prurido, mais intensa e a qualidade de vida parece ser mais afetada, né? Então, realmente é algo muito notável. E esse prurido, que é extremamente intenso, ele se manifesta tanto na pele afetada quanto na pele não afetada. Né? E outras sensações são descritas além do prurido, como dor, formigamento, ardência, né? E se mesclam com a sensação do prurido. E essa carga da doença leva também a uma maior utilização dos serviços de saúde, né, em sofrimento psicológico intenso para esses pacientes. Existem estudos que mostram que pacientes com prurigo nodular procuram o serviço especializado e cerca de 10 vezes por ano, né, que é um número bem maior do que portadores de outras doenças dermatológicas crônicas. E com relação às comorbidades, né, a gente vê que esses pacientes eles têm maior probabilidade de desenvolvimento de transtornos alimentares, automutilação, transtornos de déficit de atenção, esquizofrenia, transtornos de humor, ansiedade, uso de substâncias ilícitas, infecção por HIV, linfoma não Hodgkin, né, que muitas vezes estão associados, doença renal crônica, especialmente no estágio avançado, com necessidade de diálise, né, doenças cerebrovasculares, doença arterial coronariana, doença pulmonar obstrutiva crônica, também têm sido relatadas, né, como bem prevalente na condição. O prurido é o sintoma mais frequentemente relatado, né, e é o que parece impactar mais intensamente na qualidade de vida desses pacientes, né, é o maior incômodo da doença. E outros sintomas também, né, como eu já falei, são referidos, como queimação, ardência e formigamento. Entre 75% e 100% dos pacientes relatam que a doença afeta negativamente sua qualidade de vida, né, geral, que é um número bem alto, né? E a gente vê nos estudos uma associação significativa entre a gravidade do prurigo nodular e a gravidade do comprometimento da qualidade de vida. E esses scores de qualidade de vida, eles são significativamente mais comprometidos quando a gente compara com controles saudáveis. Agora, falando especificamente, né, das áreas da vida que são impactadas, quando a gente fala das relações pessoais, alguns estudos mostram, né, um impacto importante, vai variar de 27% a 81% dos pacientes que relatam que a qualidade de vida deles da vida social foi afetada negativamente, né. Os prejuízos na vida sexual também são referidos, né, em 41,7% dos pacientes. 7% chegam a relatar que notam rejeição do parceiro, né. Mais de 70% deixam de praticar atividades de lazer ou atividades esportivas. Mais de 60% recusam aí um convite para um jantar ou uma festa devido à doença. Com relação ao impacto ocupacional, né, e também no impacto da vida acadêmica, né, pelo menos 71 dos pacientes notam repercussões negativas nesses aspectos da vida, né, e com relação ao prurido, especificamente, né, dentre os sintomas apresentados, o prurido parece que compromete a vida acadêmica, em torno de 29% desses pacientes. Os pacientes que continuam, né, trabalhando, que não são afastados, ainda assim, eles são afetados pelo presenteísmo, pela perda de produtividade, né, devido à doença. E tem estudos que mostram que 21% dos pacientes faltaram pelo menos um dia de trabalho, né, ou de estudo nos últimos 3 meses, por conta da doença. O sono é extremamente impactado, né, alguns estudos mostram que o impacto, né, os distúrbios do sono atribuíveis ao prurigo nodular são relatados de 84% a 100% dos pacientes, é muita coisa, né? E mais da metade dos pacientes, quando a gente usa aquela escala de Pittsburgh para análise do sono, mais da metade dos pacientes apresentam uma má qualidade do sono, né? E o prurido é o grande culpado disso, né?
esse estudo aqui, de 2021, mostrou que a maioria dos pacientes, né, esse quase 62%, relatou que o prurido perturbava o sono de forma significativa, né, muito significativa, na verdade, né, que corresponde a essa faixa azul do gráfico. Alguns estudos têm mostrado que o tratamento do prurigo nodular leva a uma melhora importante da qualidade do sono, né? Tem estudo que já mostrou que o tratamento com metotrexato melhorou a qualidade do sono de maneira significativa. Outro estudo mostrou que o dupilumab melhorou a qualidade do sono. Outro estudo com o nevolizumab também. Além do prurido, né, 80% dos pacientes relatam dor ou desconforto de moderado a intenso associado à condição. E com relação ao impacto nas atividades de vida diária, né, 71% considera que a atividade de vida diária é impactada de maneira importante, né, inclusive no ato de se vestir, na higiene pessoal, autocuidado e planejamento das atividades diárias, né, das tarefas diárias. Com relação à saúde mental e emocional, né, esse é um domínio que é extremamente impactado, né. Mais da metade dos pacientes refere preocupação com a aparência, sente-se constrangida ao ser observada por outros, né. O nível de estresse dos pacientes apresentou pontuações significativamente mais altas do que pacientes do grupo controle saudável, né. 95% dos pacientes referem alterações de humor associadas à condição, e mais da metade dos pacientes relata que o prurido realmente afetou negativamente seu estado emocional. Eu acho que a Tati, né, a Tati mostrou isso na aula dela também, mas os pacientes descrevem o prurido como incômodo, pesado, agonizante, né? Com relação à ansiedade, né, a prevalência de ansiedade nesse paciente varia de 26% a 45%, dependendo do estudo. A prevalência de depressão vai variar de 16% a 57%, né? E a prevalência da depressão atribuída ao prurido, especificamente, fica em torno de 44%. A ideação suicida chegou a ser avaliada em 2 publicações, uma delas mostrou apenas um caso, né, mas outra mostrou 13 casos, né. Então, esses pacientes com prurigo nodular apresentam 1,3 vezes mais suscetibilidade a sintomas de depressão, 1,9 vezes mais suscetibilidade a sintomas de ansiedade e 2 vezes mais suscetibilidade à ideação suicida e automutilação, né? E como a gente vê, esses pacientes, né, eles frequentemente apresentam uma comorbidade psiquiátrica associada, né, e o que é significativo em relação à população geral. Com relação ao tratamento, né, a gente vê que o tratamento do prurigo crônico, ele precisa realmente ser melhorado, né, cada vez mais a gente precisa unir esforços nesse sentido, porque mais da metade dos pacientes, né, em diversos estudos isso, mostram que eles estão extremamente insatisfeitos com o tratamento recente, né, e quando a gente fala recente, nos últimos 6 meses ou últimos 3 meses, vai depender da avaliação. Então, a insatisfação com o tratamento gira em torno de 50%, né, e os pacientes com doença mais grave são mais insatisfeitos, né. Um estudo francês mostrou que 62%, 63% praticamente, né, desejavam um tratamento mais eficaz para a doença, né, e mais de 30% desejavam uma melhor qualidade de vida. Então, a gente observa que esse impacto multidimensional do prurigo nodular excede, né, a esfera dermatológica, né, a esfera cutânea estritamente, e muitas vezes ele é subestimado na avaliação clínica de rotina, né. Quando a gente está avaliando o paciente, nem sempre a gente lembra o quanto a vida inteira dele é extremamente impactada. E por isso a gente precisa de um manejo cada vez mais abrangente e multidisciplinar, né, para abordar todas as dimensões, né, física, psicológica, emocional da doença. E a gente precisa, os estudos têm mostrado que o principal fator, né, que leva à piora da qualidade de vida é realmente o prurido, né, então a gente precisa dar uma atenção especial ao prurido, como determinante fundamental do sofrimento do paciente. E aí, então, desenvolver cada vez mais pesquisas, né, para a gente compreender melhor os fatores desencadeantes do prurido e otimizar o cuidado, otimizar o tratamento da condição, né. E agora eu gostaria, né, agora que finalizei a apresentação dos slides, eu gostaria de mostrar um vídeo, né, que fizemos, o doutor Pablo gravou uma entrevista com um paciente portador de prurigo nodular, e eu vou mostrar agora essa entrevista. Tudo bem?
Sim, Larissa, seguir em frente. O doutor Pablo, ele vai entrar mais tarde porque ele, nosso preceptor, está prestando o título de especialista nesse momento. Mas ele gravou um vídeo com um paciente nosso, lá do Hospital das Clínicas. Então, esse é um evento onde as associações de pacientes com prurigo nodular também participam. Então, acho que é muito importante nós visualizarmos. Obrigada. Na Faculdade de Medicina da USP. É, tudo bem? Tá passando, doutora? Tá indo. E hoje estou aqui com um paciente, o seu Carlos, é um paciente que tem prurigo nodular. E nesse dia do prurigo nodular, onde a gente está fazendo. Houve o erro, mas não tem problema, eu tenho ele salvo aqui. Uhum. Deve ter sido problema na internet. Vamos salvar. Você vai passar de novo, Larissa? Ou você acha que a Vou, gente. Hã? eu vou Vai passar. tentar? Tá bom. Tá indo, doutora? Sim, eu acho que ele está sem som para mim, Tá para sem vocês. som. Sem som. O que nós vamos fazer, Larissa? Eu acho que você podia entrar em contato com o Fábio Tá bom, para ver, e a gente prossegue para não ficar behind the schedule, tá bom? Pode ser? tá bom, combinado. Então, tá bom. Só um minutinho. Bom, agora cabe a minha parte dos tratamentos. Ficou a parte mais difícil, que eu acho que é o nosso grande desafio. Nós estamos avançando bastante no diagnóstico, nos biomarcadores, mas eu acho que a parte do tratamento temos novidades, o que é muito bom, mas ainda temos ah, muito o que discutir, não é? Então, também vou compartilhar a minha tela. Tudo bem? Estão vendo? Conseguem visualizar? Sim, doutora. Sim, doutora. Então, novamente agradecer aos sponsors deste evento, aqui no Brasil, um agradecimento especial à doutora Jade Martins, doutor Marcelo Arnone, que coordenam a RESP de São Paulo e a Galderma Brasil, por tornar este evento divulgado e possível. Então, mais uma vez, falar do quão importante é trabalhar em prol desses pacientes que têm uma qualidade de vida tão reduzida e ainda não apresentam assim um esquema de tratamento ideal, não é, que nós gostaríamos que tivesse. Estamos chegando lá. Então, já discutimos a fisiopatogenia do prurigo crônico. Então, são dois componentes: o componente do prurido, o componente da coçadura, que acaba fazendo, então, este círculo vicioso, e os inúmeros mediadores. Aos jovens que estão nos assistindo, eu acho que vale aqui ressaltar o quão importante é nós compreendermos estes eixos. Eles são complexos? Sim, eles são complexos. Mas é mandatório para vocês da nova geração começarem a entender por que grande parte das medicações futuras serão medicações-alvo. Então, novamente, ressaltar o eixo TH2, L4 e L13, interleucina 31 e os neuromediadores também. E no prurigo crônico barra nodular, ressaltar então a remodelação tecidual, que é um dos motivos que leva então à fibrose importante e muitas vezes refratariedade das lesões cutâneas. Primeiro aspecto que eu gostaria de reforçar: interleucina 31
eu acho que é um grande astro aqui no mecanismo de deflagração e manutenção do prurigo crônico. Lembrar que não são só as células TH2 que produzem interleucina 31. Diversas células produzem, dentre elas, células mieloides também apresentam liberação de interleucina 31. E essas células estão aumentadas nas lesões de prurigo nodular. Mastócitos, basófilos, macrófagos, eosinófilos também são capazes de expressar interleucina 31. Então, não é um tipo celular, mas vários. Com relação a esquemas de tratamento, consensos de tratamento, são variáveis. Por exemplo, se nós tomarmos como exemplo Europa e os norte-americanos, nós veremos que, por exemplo, alguns componentes, eles variam de acordo com o escalonamento de tratamento. Em geral, a fase 2, para os europeus, eles fazem capsaicina tópica, corticóide intralesional e fototerapia. Os americanos, na fase 2, por exemplo, eles já administram gabapentinoides e antidepressivos. Isso é uma etapa um pouquinho superior no consenso europeu. Novos consensos estão sendo elaborados e é importante lembrar que as novas drogas, como os imunobiológicos, já estão contemplados, por exemplo, na Europa, dentro dos consensos. Só para exemplo de como isso é variável, no Brasil, por exemplo, se usa a talidomida para algumas condições e ela é sempre muito controversa em prurigo crônico. Existem publicações aqui em 2016, há 10 anos, fizeram um levantamento, então, dos tratamentos com talidomida. Isso é sempre um questionamento. Eu posso usar talidomida? Não posso? Nesse levantamento, eles encontraram 18 artigos com 106 pacientes, mostrando que com o uso de talidomida ou lenalidomida, que é uma variante da talidomida, existia melhora, sim, de praticamente 70% dos casos, né? Mas com seus efeitos colaterais, sedação, alteração gastrointestinal, neuropatia periférica, sabendo muitas vezes da restrição de talidomida, principalmente em mulheres de idade fértil. Um artigo recém-publicado, agora de 2026, mostra, por exemplo, na Suíça, um esquema de consenso. Na verdade, todos eles são parecidos, não é? E eles, por exemplo, contraindicam aqui talidomida e lenalidomida. Então, isso depende do país, não existe certo ou errado, eu acho que cada consenso tem que se adaptar à realidade do país, desde que obedeça os preceitos básicos, não é? Mas, novamente aqui, nós temos as medicações recentes, que é o dupilumab e o nemolizumab, que são as duas medicações que são aprovadas em bula. Os inibidores de JAK, eles ainda têm o seu uso off-label. Para mostrar aqui um caso do nosso serviço, um paciente com prurigo nodular, era um paciente jovem, que fez uso de naltrexone, 50 miligramas por dia via oral, isso há bastante tempo, né? Não existiam ainda imunobiológicos, mostrando que sim, existe uma melhora, mas os nódulos, eles são difíceis de desaparecer, eles melhoram, como vocês podem ver aqui, semana 0, semana 2. Com relação às novas drogas, prurigo e dupilumab, que já foi aprovado em bula, o que nós podemos notar? Estudos mostrando comparação do uso do medicamento contra placebo mostram, sim, superioridade, não é? Na semana 12, 40%, e na semana 24, 58%, superiores ao placebo. Isso com relação ao alívio do prurido. Com relação às lesões cutâneas, também existe melhora, não é? Com 12 semanas, quase 30%, na semana 24, 46%. E se nós associarmos a combinação de alívio do prurido mais melhora da lesão cutânea, esses índices também são superiores ao placebo, 18% em 12 semanas e 35% na semana 24. Então, sempre lembrando que prurido e melhora das lesões necessariamente são combinações e parâmetros
essenciais na avaliação do paciente. Uma publicação que saiu também recente, agora em 2026, fez um levantamento de ensaios clínicos que usaram dupilumab. Então, nós temos 2 ensaios clínicos randomizados, onde eles mostram 58 a 60% de melhora com relação ao prurido e mais ou menos de 45 a 48% de sucesso na melhora das lesões, tá? E essa melhora ela é consistente ao longo do tempo. Então, o dupilumab é eficaz? Sim, é eficaz e mostra uma boa duração, uma sustentação dessa resposta. Com relação ao nemolizumab, que é o antirreceptor de L31, nós temos aqui os estudos Olímpia, que são os estudos principais, mostrando também alívio do prurido e melhora das lesões, né, com relação ao placebo. Então, também mostra a sua eficácia, e o nemolizumab, ele tem a vantagem de ser uma medicação rápida, né? Então, isso nós vamos ver. Então, nessa mesma publicação, que fez o levantamento de ensaios clínicos randomizados, eles mostram aqui 4 ensaios clínicos, mostrando de 41 a 56% de melhora, tanto com relação ao prurido quanto alterações do sono. Isso também é uma outra característica de relevância para o paciente, como já foi apontado aqui pela Larissa e pela Tatiana, né? Então, acho que a qualidade de vida do paciente também interfere bastante. Só para mostrar, essa também é uma publicação do fim do ano passado, em estudos de vida real, mostrando o uso do nemolizumab. Então, vejam, em 3 pacientes onde se utilizou o medicamento, vejam, aqui, olha, na verdade, pacientes muito refratários, que já tinham utilizado outras terapias, apresentaram melhora do prurido, um deles em 48 horas, uma semana. Então, isso para o paciente representa uma melhora importante, né? Acho que isso nós temos que considerar. Outro aspecto importante, os estudos mostram também que o nemolizumab, que é o antirreceptor de interleucina 31, ele vai fazer uma alteração do microbioma. Então, eles fizeram um estudo do microbioma no prurigo nodular, mostrando a participação novamente do Staphylo aureus, não é, na pele lesional, e mostrando que após 12 semanas com o uso da medicação, existe uma redução desse Staphylo aureus no microbioma. Então, isso também é um dado interessante. Não só na resposta inflamatória, mas também em outros componentes. E aqui são publicações, eu sempre fico atrás de fotos, não é, de melhora clínica. E aqui nós podemos ver publicações mostrando, por exemplo, à esquerda de vocês, o uso de dupilumab em prurigo. Vejam que existe melhora, sim, mas quando você tem nódulos, os nódulos eles demorarão a desaparecer, mas a redução do prurido é muito importante. Isso é um fator chave para que o paciente tenha adesão ao tratamento. O podacitinib, um inibidor de JAK, inibidor da JAK1, podemos utilizar em prurigo? Ele ainda está off-label, mas já existem publicações mostrando a sua utilização. Lembrando que, com relação à epidemiologia, nós podemos notar que prurigo crônico é uma dermatose que afeta pessoas, em geral, acima de 50, 60 anos. Então, muitas vezes, a utilização de inibidores de JAK tem que ser cautelosa, certo? Então, considerar as comorbidades e a faixa etária também. Então, tudo isso deve ser pesado na hora de administrar um tratamento. Então, mais um caso aqui publicado de prurigo crônico e o podacitinib, mostrando aqui, olha, era um caso um pouco mais leve, mostrando realmente desaparecimento das lesões cutâneas. Bem, então, só fazendo um overview, nós temos 2 medicamentos modernos, que são o dupilumab e o nemolizumab, imunobiológicos, o dupilumab já muito conhecido, na sua utilização em dermatite atópica, para prurigo crônico / prurigo nodular,
ele é utilizado nas doses habituais em adultos. O nemolizumab foi recém-aprovado, ele é um inibidor do receptor de interleucina 31. Ele foi aprovado para prurigo nodular em pacientes acima de 12 anos e também de uso subcutâneo. Existem componentes aqui que têm mostrado um efeito interessante. Um deles é um bloqueador do OSM, né? Então, é aquele um bloqueio de outra via relacionada à interleucina 31. É o vixarelimab. Esse ainda está em andamento, não está aprovado. E o outro que é bem promissor, isso tem sido muito discutido nos eventos de prurido e prurigo, é o barzolvolimab. Esse é um medicamento que vai interferir com o receptor KIT. Esse é um receptor linkado a quem? Aos mastócitos, que também são células produtoras de interleucina 31, que têm uma ação importante no prurigo crônico, prurigo nodular. E, mais uma vez aqui, os inibidores da JAK, que sabidamente têm um bom efeito antipuritogênico, eles já existem e ainda estão em fase de aprovação para o prurigo. Só lembrando aqui as vias implicadas, então, para cada via implicada em prurigo, eu já tenho muitos medicamentos-alvo que agirão especificamente contra determinados receptores ou algumas pequenas moléculas. Então, isso é muito importante, estamos em franca progressão de mais medicamentos. E eu acho que aqui ficam o vixarelimab, o barzolvolimab, o povorcitinib, o rocantilimab, o estapokibart. Então, esses seriam os que provavelmente terão ainda um desfecho interessante para o uso em prurigo. E para finalizar, eu acho que esse é um estudo aqui publicado pelo grupo ultra estudioso de prurigo, onde eles mostram aqui já a primeira intenção de formalizar um algoritmo que se chama SWITCH, que é o Treat to Target. Então, muitas vezes estabelecemos em consensos quais seriam as medicações mais relevantes, aceitas, não é? Aprovadas para determinadas condições. Mas fica, às vezes, a desejar qual seria, então, o alvo que desejamos atingir com relação ao tratamento ótimo? Muitas vezes nós não conseguimos um tratamento 100%. Nós temos o tratamento ideal, que seria o alcance de 100%, e aquele que é aceito. Ele pode ser parcial, mas ele pode ser bem aceito para o paciente e para o médico. Então, aqui, nesse artigo do Switch, eles mostram exatamente quais seriam os critérios para que nós continuemos com o mesmo tratamento ou onde há uma necessidade de mudança, né, um escalonamento de tratamento. Então, acho que entra aqui qualidade de vida, o prurido e, com certeza, as lesões. Então, isso é um progresso muito grande para nós, profissionais da saúde, e também para os pacientes. E eu queria finalizar aqui agradecendo a toda a equipe, desde os organizadores do World Prurigo Day, o professor Matthias Augustin, ele da Universidade de Hamburg, na Alemanha, professora Sonja Stender, professora de Münster, que é uma apaixonada por prurido, acho que todos são, o nosso apoio incondicional da RESP, aqui representados pela doutora Jade Martins, doutor Marcelo Anoni, pela doutora Raquel, que tem se empenhado muito no estudo, pela ILDS, e aqui o time do International Forum for Studies de Itch, o último encontro foi em Heidelberg, o time do HCFM USP, então aqui a Betânia, a professora Maria Sato, os nossos especializandos, aqui o Fábio, a Thaís, doutora Rosana Lazzarini, que também é uma pessoa consagrada em fototerapia, dermatite de contato, está fazendo sua pós-graduação lá conosco, o Pablo, que é o nosso preceptor, a Tatiana, a Larissa, o André. Então, meu muito obrigada.
Agora, nós vamos abrir, então, espaço para perguntas. Por favor, gostaria que colocassem no Valéria, chat. Oi. o Fabian vai conseguir mostrar o vídeo. Passa a palavra para ele enquanto as pessoas fazem perguntas no chat. Ok. Fabian, could you release the video? Bom dia, meu nome é Pablo, sou médico dermatologista, fiz a residência na Faculdade de Medicina da USP e hoje estou aqui com um paciente, o seu Carlos, é um paciente que tem prurigo nodular e nesse dia do prurigo nodular, onde a gente está fazendo a orientação, a conscientização, vou entrevistá-lo para ele falar um pouco mais sobre a condição dele, sobre o impacto da condição dele na vida dele. Oi, seu Carlos, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ótimo. Seu Carlos, vou fazer algumas perguntas para o senhor acerca do impacto de como o prurigo nodular começou, das lesões do senhor começou, e como isso afetou a sua vida, tudo bem? Tudo bem. A primeira pergunta, vamos lá. Essa coceira que o senhor tem, começou antes ou depois das lesões? Eu tinha essa coceira antes das lesões. Sempre eu tenho uma pele ressecada, na verdade, né? Então, o que aconteceu? Como a pele é minha ressecada, eu tinha já umas lesões nos pés desde moleque. Aí ela foi atacando. Foi atacando. Eu era uma pessoa boa. Eu viajava, eu ia na praia, eu vestia o short. Hoje, eu não faço mais isso. Tá. Né? Tá certo. Porque eu não posso botar um short, não posso viajar com short, eu não vou numa praia. Então, para mim, isso é incomodável. Essas lesões de pele, essas bolinhas, as lesões do prurigo nodular, o senhor lembra quanto tempo elas iniciaram? Mais ou menos? Elas iniciaram faz 15 anos. 15 anos. Ela nasceu devagarinho e foi se alastando no corpo. Tá, começou por onde? Começou pelas pernas. Tá, e depois... Foi pelos pés, pelas pernas, foi subindo. Tá. Né? Hoje, eu estou com o corpo todo atacado. Entendi. Bumbum, costa, braço. Tá. E, seu Carlos, demorou muito tempo para o senhor ter o diagnóstico do prurigo nodular? Demorou muito. Tá. Demorou muito para mim ter esse diagnóstico. Eu vim com esse diagnóstico aqui na clínica. Tá, ou seja, só desde o ano passado. Né? Exatamente. Certo. Ela se irritava, eu ia em algum lugar, mas não tinha jeito. Entendi. Os médicos falaram assim, você tem que procurar um hospital de dermato. Tá, certo. E aí, o senhor chegou a passar em outros dermatologistas antes de passar aqui com a gente, ou passou somente o primeiro dermatologista foi aqui com a gente? Não, eu passei em outros dermatologistas antes daqui. Tá. Eles conseguiram fazer esse diagnóstico ou foi só aqui mesmo? Foi só aqui que eles conseguiram, que eu conseguia fazer. Lá eles passavam para mim uma pomada e falavam, vai embora, vai ficar bom. Entendi. E daí não conseguia, ficava pior, porque eu passava aquele creme na pele, ele enchia de pó do próprio corpo, não, e aí se alastrava mais. Seu Carlos, agora a gente vou dar continuidade aqui e querer saber aquilo que eu falei antes. O quanto a doença, o prurigo nodular, afetou o seu dia a dia ao longo dos anos, tá bom? Seu Carlos, como afetou seu sono? Atrapalhava seu sono ou não? Atrapalhava sim meu sono, atrapalhava muito meu sono, muito. Porque às vezes eu deitava na cama para dormir, né, às vezes à noite, né? Daí, o que acontecia? Quando eu mexia na cama, quando eu me encostasse em um canto, ela atingia o corpo inteiro. Ela mexe com tudo. Não é só aquele lugar. Aí coça aqui na perna, coça nas pernas, coça na cabeça, coça nos braços. O que acontece? Eu fico incomodado. E não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Aí o que eu faria? Eu saía da cama e ia para a sala, para ficar ali sentado no sofá, e ia lá para a varanda para tomar um ventinho para mim poder ficar acomodado. Porque na cama não tinha condições. Entendi. Né? Seu Carlos, agora, em relação do ponto de vista profissional, em relação ao trabalho, essas lesões e a coceira em si, chegou a afetar o senhor de alguma maneira? Sim, afetou. Afetou porque eu não poderia tomar sol. E a minha área de trabalho, às vezes, tem que tomar sol.
que seja uma fundação de um prédio, de uma casa, uma residência, e também a pó da obra me prejudicou muito. Até foi quando eu fui numa dermatologista lá no Interlagos, Interlagos, né? Lá me encontrei com uma dermatologista, ela fez uma carta para mim, falou, seu Carlos, não pode mais trabalhar em obra, e me afastou. Ela me afastou, aí eu fui até o INSS, dei entrada e fui, e consegui pegar o benefício. Entendi. Ou seja, teve um prejuízo para o senhor, né? Teve, porque eu não posso mais fazer igual, como eu fazia antigamente, né? Abraçar uma obra e tocar. Hoje eu não consigo mais isso daí. Entendi. Que eu tenho essa vontade, mas eu não tenho mais essa posição para isso, né? Entendi. E do ponto de vista de vida social, de sair com amigos, de ir para praia, de se divertir, o senhor acha também que afetou de alguma maneira? Sim, afetou. Como? Afetou por quê? Porque meus amigos falam, eu vou para a praia domingo, vamos comigo, seu Carlos? Eu falo, amigo, eu poderia ir aí, mas não posso ir fazer uma outra coisa, porque eu não vou falar para ele, eu tenho esse problema, eu tenho que mentir. Uhum. Vocês vão falar, pô, o cara tá todo empisteado. Não, eu não falo isso daí. Uhum. Né? Falo, não posso ir, vou ter que fazer uma outra coisa e não vou. Entendeu? Aí eu sei que eu estou prejudicado, eu falo aquilo ali, mas me cortando a minha própria natureza, sabe? Meu próprio coração. Entendi. Eu quero ir, mas não posso ir, por quê? Porque eu tenho uma doença que me atrapalha esses movimentos, esses passeios, entendeu? Entendi. E o senhor acha que essa doença afetou sua saúde mental? Deu mais ansiedade, deu depressão, deu alguma situação nesse sentido? Deu porque fico pensando, pô, todo mundo passeia, todo mundo põe short, eu não posso fazer isso. Então aquilo entrou na minha mente. Né? Eu procuro a não pôr aquilo na cabeça para seguir aquilo, eu procuro tirar, mas por qualquer efeito nos impostos está dentro da minha mente. Entendi. E falando agora da coceira em si que a doença tem associada, o senhor acha que essa coceira estava sempre no pensamento do senhor? O senhor sentia sempre, conseguia controlar? Como é que era? Olha, doutor, na verdade eu não conseguia controlar ela, porque quando ela apareceu na minha pele, eu procurei tratamento, mas não tinha jeito. Uhum. Quanto mais eu passava pomada, o que acontecia? Ficava pior. Porque eu passava pomada de manhã e ia para a obra. Uhum. Chegava lá, pegava aquela terra, aquela pó, e ali misturava aquela pó com a pomada, e ela se irritava ainda mais. Então não tinha como não tem como mesmo eu falar assim, não, eu tive um tratamento, eu não tive. Porém, eu estou tendo aqui nas clínicas, né? Porque eu parei de trabalhar, então eu estou cuidando. Falando justamente acerca do tratamento que o senhor vem tendo aqui e tudo mais, o senhor acha que com o diagnóstico da doença, desde que o senhor começou a acompanhar com a gente, e com o início do tratamento voltado para a própria doença em si, o senhor acha que tem melhorado a sua vida, melhorado a qualidade de vida, melhorado inclusive sua cabeça e tudo mais? Sim, melhorou 60% do que eu tinha para o que eu sou hoje. Ainda tem lesão, então tem coisa para melhorar. Ainda tem coisa para melhorar. Por quê? Porque eu sei que só de eu estar aqui no Hospital das Clínicas com os profissionais, eu sei que eu estou em boas mãos. Uhum. Entendeu? Então o que acontece? Aquilo aí já descarrega um pouco da minha mente. Uhum. Os médicos falam, você vai ter cura. Tá. Uhum. É uma coisa que nunca ninguém falou isso para mim, só aqui. Então só de falar aquilo ali para mim, alivia a minha mente. Né? Eu fico mais tranquilo, porque uma hora você isento dessa doença. Sim, a gente consegue ter um bom controle. Exatamente. Seu Carlos, muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter mostrado para os demais médicos um pouco mais sobre como isso afetou a sua vida, como começou, e um ótimo domingo para o senhor. Eu falo para você uma coisa também, se eu encontrar um outro paciente igualmente a mim, fala para ele ter paciência. Tá bom. Que uma hora ele fica isento de tudo. Só manter a calma e acreditar que Deus existe. Existe mesmo uma boa medicina. Obrigado, seu Carlos. Um ótimo dia para a gente. Bom, eu acho que esse vídeo explica tudo, não é? A jornada do paciente,
as dificuldades diagnósticas, a dificuldade profissional, e de como nós, como médicos, temos esse papel de ajudar esses pacientes, não é verdade? Bom, será que temos agora as perguntas aqui, Raquel? Bom, a primeira pergunta que eu acho que está todo mundo até no WhatsApp me mandando é se essa apresentação vai estar disponível para as pessoas acessarem futuramente. E acabamos de ter a resposta aqui que sim, vão estar disponíveis no site do World Prurigo Day, tá? Então, quem quiser não conseguiu assistir desde o início, pode falar para os colegas que vai estar disponível lá em breve. Valéria, você não quer agradecer o Sinésio que mandou Sim, a. professor Sinésio Talhari, muito obrigada. Que bom, o senhor nos está aí aproveitando esse domingo ensolarado. Obrigada por estar conosco. Eu acho que compartilhamos também esse interesse de explorar mais. E só para o senhor ter uma ideia, Prurido era uma sessão que, por exemplo, quando nós íamos à Academia Americana, era uma sessão muito pequena. O professor Gil Yosipovich foi um dos primeiros a apresentar esse tema, e a partir de 2013, quando ele publicou o artigo dele no New England, uma revisão sobre prurido, é que as pessoas começaram a realmente se interessar. Antes, o grupo que gostava de prurido e condições afins era um grupo muito limitado. Hoje, nós temos grupos internacionais, estudos de colaboração, somos aqui ah, lá na USP, um hub da América Latina, então estaremos à disposição. Contamos aí com a sua colaboração. Às ordens. E, inclusive, eu já gostaria de deixar aqui em aberto, assim, a gente sabe, todo mundo sabe que eu e a Valéria, a gente começou esse projeto TREAT de registro de dermatite atópica no Brasil, e o professor Matias Augustin e a professora Sônia Standler também começaram um registro de prurigo crônico. E a gente futuramente vai querer contar com o apoio de todos se a gente for fazer esse registro aqui, né, Valéria, Betânia, Tatiana, Larissa, e a gente entra em contato com todos depois. Vamos passar para a próxima pergunta, que foi a Mariane que fez, que pergunta se nós percebemos algum aumento de prurido crônico com uso de inibidores de GLP-1. Eu só vou fazer uma introdução, depois eu passo a palavra para quem quiser complementar, mas é assim, tem muito pouco dado ainda na literatura, tem alguns relatos de caso esparsos, tem até um artigo recente que fala que a pessoa tinha dermatite atópica e que começou a usar inibidor de GLP-1, que começou a ter lesões de prurigo crônico e que melhoraram com o uso de dupilumab, tá? Mas assim, quando você pega o prurigo relacionado com diabetes mellitus e a pessoa usa o inibidor de GLP-1, o que tem na literatura é que melhora o prurido e as lesões de prurigo, o inibidor de GLP-1, uma vez que você controla o diabetes. Mas assim, acho que ninguém ainda tem uma palavra final para falar disso, porque as publicações estão aparecendo agora. Alguém quer complementar alguma coisa? Raquel, acho que eu só queria complementar que muitos desses novos medicamentos, muitas vezes eles são indutores de outras doenças. Por exemplo, existem, quando a gente fala de prurido e fala de dificuldade diagnóstica, as gliptinas, por exemplo, que são muitas vezes excelentes hipoglicemiantes, eles são indutores de pemphigoide bolhoso. Então, acho que quando, em uso dessas novas medicações, nós estamos sempre que estar atentos, prestando muita atenção e, se necessário, às vezes fazer uma investigação diagnóstica mesmo, laboratorial, com biópsia, imunofluorescência. Concorda, Betânia? Você que falou de pemphigoide bolhoso? Sim, doutor, eu acho que isso é um ponto, foi o caso que eu mostrei, né, da minha paciente, ela tinha começado e desencadeou. É extremamente difícil, né? A gente sempre fala que o médico do dia seguinte é o melhor, porque muitas vezes esses pacientes não têm essa bolha para a gente já fechar o diagnóstico. Então, lá no ambulatório, né, doutora Valéria, a gente tem a possibilidade de fazer uma imunofluorescência perilesional e alguns pacientes vêm com a imunofluorescência positiva e sem ter bolha.
Então, eu acho que é um ponto importante para a gente ver. A gente sabe que o Dupilumab, ele vai ter essa paciente do consultório, ela iniciou o tratamento com Dupilumab, e a gente sabe que o pemfigoide também tem a participação do TH2 na patogênese, então, realmente eu acho que é um ponto bem importante, doutora. Acho que são vários medicamentos novos, né? Então, acho que a gente tem que sempre ficar de olho. Tatiana e Larissa, vocês que já levantaram os casos, né, de prurido no idoso e tal, querem comentar um pouquinho de qual foi o número de pacientes que vocês encontraram de pemfigoide não bolhoso, que faz diferencial, às vezes, com lesão de prurigo? Inclusive, um deles era um prurigo mesmo, né? Prurigo nodular. No ambulatório de prurido crônico, né, que inicialmente era prurido no idoso, agora está mais abrangente, né? Mas, em torno de, se a gente colocar 150 pacientes, a gente conseguiu fechar pemphigoide bolhoso, pemphigoide não bolhoso, na verdade, né, em 5 pacientes. A gente também conseguiu fechar o diagnóstico de dermatite herpetiforme em 2 pacientes, também outra condição, né? Então, relativamente frequente, né? É uma coisa que tem que ser pensada, principalmente no paciente idoso, né? Exatamente. Uhum. Vamos Acho lá, que Raquel. podemos passar para a próxima. A próxima pergunta que está aqui foi um comentário que talvez fosse interessante falar sobre prurigo maligno, descrito pelo Dr. Bernard Lietaad com pacientes com AIDS no Haiti. Eu vou só introduzir o comentário. Esse artigo do professor Bernard, ele é muito antigo. Ele foi inicialmente, teve uma publicação em 1989, depois uma segunda em 1994, mas assim, seria a primeira publicação foi numa revista até que não é indexada, mas assim, seria só um outro jeito de falar do prurigo crônico associado ao HIV. Então, por isso que essa nomenclatura não foi citada. É simplesmente um outro jeito de falar o nome do prurigo crônico do HIV. Larissa, você quer comentar alguma coisa? Você, Tatiana? Não, são realmente, né? A gente achou que na Corinthians na literatura são esses artigos e né, essa publicação de 89 mostrou realmente, né? É algo que a gente chama hoje de prurigo crônico do HIV, né? Lesões perigoides, no anátomo havia infectado rico eosinofílico, né? E é isso. Só outra nomenclatura, né? E dos estudos mais recentes em relação à epidemiologia, um estudo americano fez uma associação maior com infecção pelo HIV, principalmente em pacientes com nível socioeconômico menor e pacientes afrodescendentes. Os estudos europeus, a princípio, não viram uma incidência maior da infecção pelo vírus HIV na população, mas eu acho que ainda é algo que a gente precisa ver melhor, né, no mundo todo, qual que é essa relação e se realmente tem a ver com aquilo que a Betânia falou na aula dela, né? Que níveis baixos de CD4 tem uma piora do prurido e com isso a formação de lesões. Então, talvez tenha alguma associação entre as duas doenças. Betânia, agora Eu acho acho que que só você para tem que usar. complementar. Pode Eu queria falar. só complementar, eu acho que na época os pacientes de HIV, eles não eram bem tratados, então o prurigo era uma manifestação muito frequente, né, tanto que é muito clássico essa questão do prurigo do HIV. Mas hoje a nossa realidade, e a doutora Luísa Kay fala muito isso pra gente, que o HIV é uma doença inflamatória, e hoje a nossa realidade é que todos os pacientes tratam, é difícil a gente encontrar um paciente que não esteja bem acompanhado, não esteja com a carga viral indetectável, CD4, então acho que mudou um pouquinho, era uma manifestação muito comum, e hoje a gente vê muito pouco devido a essa nova realidade dos tratamentos do paciente HIV. Perfeito. Betânia, acho que a próxima pergunta é da Simone. Eu acho que você, com os seus skills de detetive, que eu acho que é melhor você pode ler e começar a responder. Por favor. Deixa eu ver aqui. Então, a Simone está perguntando, né, dessa avaliação. Então, muitas vezes é isso mesmo, viu, Simone? A gente tem que faz essa investigação e não encontra nada. O que a gente vê na nossa prática
investigar um pouco mais essa questão psiquiátrica, né, essa questão da ansiedade, a gente observa muito isso, mas não é porque a gente não encontrou a causa que a gente não vai tratar. A gente vai sim tratar e vai acompanhando esse paciente. Tem até artigos mostrando que, às vezes, a neoplasia vem depois do prurigo. Então, mas isso nada impede da gente tratar. Nós começamos, a gente ainda não tem uma aprovação na ANS para prurigo, para uso de dupilumab, nem para nemolizumab. A gente sabe que o nemolizumab ele foi aprovado bem recente, agora final desse ano, mas a gente ainda não tem disponível. Então, para nós, ainda vai ser um grande desafio ter acesso a essas medicações. Tudo a gente não tem nenhum consenso do Brasil para a gente poder incluir. Então, o que a gente quer é realmente que esteja um acesso para a gente definir quais são os critérios. Mas provavelmente a doutora Valéria mostrou aí o escalonamento. Eu acho que a gente tem que começar, a gente tem ótima resposta com a gabapentina, nós usamos muito isso na nossa prática, começamos com tratamento tópico, associamos gabapentina e no segundo momento a gente também associa os anti-inflamatórios, os imunossupressores, como o metotrexato, e eu tenho já alguns pacientes usando o dupilumab e a gente vê uma ótima resposta no dupilumab. O que a gente tem estudado agora, né, com essa questão, né, da gente comparar a dermatite atópica com o prurigo crônico, o prurigo crônico ele tem menor carga inflamatória do que a dermatite atópica. Então, na minha visão, a resposta do paciente de prurigo crônico é muito boa com essas medicações. Falta a gente conseguir, né? Bom, estamos chegando ao fim, né, Raquel? Tem mais Peraí, tem alguma pergunta? mais uma pergunta última aqui, pode ser? Aí você pode até responder, Val. Tem alguma relação com o prurigo estrófilo? Ele poderia ser um desencadeante? Olha, Adriana, eu acho que na verdade, como esse grupo ficou todo ah, mal classificado, mal diagnosticado, eu acho que a gente vai ter que fazer mesmo muitos estudos de segmento, não é? Talvez o prurigo estrófilo seja uma etapa inicial dessa resposta, mas a gente vai ter que acompanhar os pacientes, tá? Isso a gente não sabe ainda. Eu só queria agradecer aqui muitas pessoas queridas, Andréa Machado, de Minas, a Silvia Sotomayor. Silvia, já estamos contando com você aí para começar a preencher ah, os registros, né? Eu acho que esses registros são importantes porque eles seguem o mesmo modelo mundial, tá? Então, o que for feito na Europa, na Oceania, na Ásia, ele será feito aqui na América Latina, certo, Raquel? Eu Colocaremos queria vocês. agradecer o Pablo também, que estava fazendo a Pablo, prova de título de especialista e ele só entrou agora, mas o vídeo já passou, Isso. Pablo, deu tudo certo. Muito obrigada. muito Eu que obrigada, Pablo. agradeço. Ficou ótimo. Bom, então acho que estamos chegando ao fim. Queria agradecer muito a participação de todos com as aulas, os que nos assistiram. And thank you for the WPD production. Thank you, Fabian. Ah, então, acho que nós estamos encerrando a sessão. E como a Raquel falou, mais tarde vocês podem ver a sessão disponível no WPD. Tá bom? Então, muito Um obrigada. Bom domingo a bom domingo todos. a todos, gente. Tchau. Tchau. Acho que pronto, né?